Amados, aproveitando que nós estamos em pé, temos sentido a presença de Deus, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler a princípio dois textos bíblicos. O primeiro está em Êxodo, capítulo 27, versículo 3. Enquanto você procura, gostaria de agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade, ao pastor André, meu pastor, concede esse rico lugar, todos os queridos colegas obreiros. Estou vendo aqui o presbítero William Tomer lá atrás, lá. Deus abençoe, meu querido. Lá da Edilene, Deus abençoe a tua vida. Minha esposa que está aqui me acompanhando, sempre nos ajudando, nos incentivando, minha filha. Todos os irmãos encontraram a referência bíblica? Êxodo 27, versículo 3. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a cinza, ou cinzeiros, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Agora vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 12 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e versículo 12 em diante. Todos encontraram? Diz a Bíblia: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Enquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam todo Israel que ia a Siló. E também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti tudo quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora você me dará, senão por força eu tomarei. E assim era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam as ofertas do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Meus amados, eu quero pregar nessa noite, segundo a misericórdia de Deus, eu quero falar sobre o garfo de Hofni e Finéias. Amém? O garfo de Hofni e Finéias. Mas para isso, meus irmãos, nós vamos nessa noite voltar um pouquinho no texto que nós lemos no início aqui, pois eu já vi muitas pregações sobre o tabernáculo, sobre a arca, sobre os sacerdotes, mas muito pouco se fala sobre as ferramentas, os utensílios que foram feitos para o trabalho dos sacerdotes, dos levitas, daqueles que trabalhavam no altar do holocausto. O tabernáculo, redobre a sua atenção, o tabernáculo era como se fosse hoje, vamos colocar assim, a igreja do Antigo Testamento. Era o centro de adoração de todos os israelitas e hebreus, era o tabernáculo. Tudo que estava no tabernáculo foi orientação de Deus, foi passado por Deus a Moisés. Todas as dimensões, tudo que está ali, o tamanho da arca, o tamanho do altar do holocausto, como seria, o material que seria, tudo foi ditado por Deus diretamente a Moisés, e assim foi feito. E quem estudou o tabernáculo sabe que o pátio tinha ali o altar do holocausto, onde fazia-se o sacrifício ali,
e tinha uma pia de cobre, e depois se entrava no lugar santo, aonde tinha de um lado, o lado direito, a mesa dos pães da preposição, do outro lado o candelabro com as 7 lâmpadas ardendo dia e de noite, e tinha um véu, e de trás desse véu tinha um lugar santíssimo, aonde estava ali a Arca da Aliança, aonde Deus ali então falava, se manifestava nesse mundo físico, nesse mundo visível, e ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício por ele e pelo povo. E meus irmãos, Deus manda os sacerdotes fazerem uma série de ferramentas. Eu listei aqui no mínimo 5 ferramentas que foi feita para os sacerdotes trabalharem. Aí você pergunta, mas pregador, o que isso tem a ver com nós? Tem tudo a ver. Pois nós, meus irmãos, o sacerdócio levítico que eu li aqui, ele não está mais em vigor, porque Jesus morreu na cruz e fez um sacrifício perfeito, único, ímpar, aleluia. Por isso hoje não precisa mais de sacrifício de animal, de bode, de carneiro, sacrifício de novilha, nada disso, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. O sangue de Jesus, o precioso sangue, foi oferecido uma vez só por todos os homens e mulheres, aleluia. Você foi alcançado por esse sacrifício nessa noite. Mas Pedro, 1 Pedro 2,9, Pedro diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as maravilhas, as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos os crentes são sacerdotes, todos nós somos um sacerdócio vivo, aleluia. Todos os crentes que estão aqui têm essa, no âmbito espiritual, tem um cinzeiro, tem uma pá, tem uma bacia, tem um garfo na mão, tem um braseiro. Todos os crentes são sacerdotes. Quem é sacerdote desse sacerdócio real? Deixa eu ver você, aleluia. Sacerdote que é acima do sacerdócio de Adão, do sacerdócio levítico, porque o sangue que nós usamos não é sangue de bode, é o sangue do Cordeiro vivo e imaculado. E quando nós referimos a isso, referimos que somos sacerdotes, nós temos alguns materiais para usar. Quando a gente vê ali as ferramentas que foram feitas para os sacerdotes trabalharem no altar do holocausto, onde o sacrifício era partido, depois colocado ali queimado, e o cheiro daquele sacrifício subia diante de Deus. Eu vejo o primeiro utensílio que nós lemos aqui, que é o cinzeiro. Tanto o cinzeiro como a pá, eles eram para a cinza do sacrifício. Quando o sacrifício ele era queimado, ficava só a cinza. E meus irmãos, a cinza ela não era jogada fora, a cinza não era desperdiçada, a cinza era guardada no cinzeiro, aleluia. Era carregada pela pá e guardada no cinzeiro. Que Deus levante crentes nessa última hora. Eu vou falar que guarde aquele irmão que já foi fogo uma vez, já teve na graça uma vez, mas agora está na cinza, já não tem mais fogo, já está se apagando, já está meio apagado. E a nossa índole humana é o que? Jogar fora, é desprezar. Mas que Deus levante crente com cinzeiro para guardar quem está na cinza, para guardar quem não está mais no fogo, para guardar quem ainda, aleluia, está perecendo, mas vai guardar nessa última hora. Eu sinto a presença de Deus aqui. Talvez entrou aqui, está
pai para carregar cinza. Hoje os crentes não querem mais saber de carregar pá. Ura, sério. Mas se tem alguém aqui na cinza, carrega ele um pouco. Carrega na oração. Carrega no jejum. Carrega na visita. Carrega, bota o ombro debaixo e chora aqui. Aleluia. Pode desabafar comigo. Eu vou carregar, tu tá na cinza. Eu não vou jogar fora, eu vou te carregar. Eu vou te guardar no cinzeiro. Tu não vai ser jogado fora. Aleluia. Agora talvez tenha alguém aqui que não estava no fogo, está na cinza. Não joga fora. Carrega ele. Carrega ela. Pura semeadora. E tem um braceiro. Era um utensílio dos sacerdotes. O braceiro. Para que serviu o braceiro? Para manter o fogo do sacrifício aceso, para tirar as brasas, colocar ali para ficar acesa, e elas ficarem acesas e vivas, e colocando no sacrifício. E colocando no sacrifício. O fogo não apagar no meio do sacrifício. Sabe o que eu aprendo aqui? O braceiro para manutenção do fogo é aqueles crentes que oram, é aqueles crentes que jejuam, é aqueles crentes que eu vou chamar de quadrado, é aqueles crentes que quando todo mundo está indo para lá dizendo aborto é bom, ou a sexualidade não tem problema, ele tem indo para cá dizendo é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Todo mundo está indo para lá dizendo esse negócio de igreja está demais, e na igreja é demais, ele vai pagar, tem que orar, tem que se consagrar. É o crente brasileiro. Cadê os crentes brasileiros que vão manter o fogo aceso? Cadê você que vai manter o fogo aceso? Só tem fogo quando tem crente que ora. Só tem fogo quando tem crente que jejua. Só tem crente com fogo quando tem crente que não se corrompe. Só tem fogo que tem crente que não se vende. E vem o diabo com propostas. Porque o diabo, meus irmãos, ele não aparece com chifre, com tridente. Ele aparece como um negociador, querendo negociar com a gente. Para de muito na igreja. Para que ficar dizimando? Para que esse negócio de oferta? Para que ir na EBD? Não, papai, tu tem que descansar. É verdade. Eu me lembro, numa época difícil da minha vida, num sonho, apareceram para mim demônios e diziam: vamos negociar, vamos negociar. E eu comecei a andar para trás assim, e estendi a mão e disse: Senhor, eu te repreende em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Não negocia. Você é braseiro. Você tem que manter o fogo aceso. Mantenha o fogo aceso. Sabe por que tem gente vindo aqui se convertendo, jogando tudo fora? Aleluia! É porque tem braseiro. É porque tem braseiro de joelho no chão, orando pelo pastor, orando pelos obreiros. É porque tem braseiro jejuando, se consagrando. É porque tem alguém de joelho cravado no chão. Manter o fogo dá trabalho, meu irmão. Dá trabalho. Lembra de Atos 28? Lá vai Paulo, o navio indo cheio, diz os historiadores que embaixo estava cheio de acusação contra Paulo, cheio de pergaminhos contra os prisioneiros e acusações. E Deus mostra para Paulo que havia uma tempestade, mas ninguém ia morrer. Só que se perdeu lá o navio. O navio se parte. Eles todos se salvam, todos os prisioneiros, soldados vão parar numa ilha chamada Malta. Chega lá os bárbaros, porque bárbaro, quando Lucas está escrevendo, bárbaro era chamado aquele que não era grego. Não é porque era um bárbaro, como um troglodita, não. Era bárbaro chamado aquele que não era de origem grega, era bárbaro. E aí os habitantes daquela ilha receberam, fizeram uma fogueira, eles ali se aquecendo do frio. E quem é que vai trabalhar para manter o fogo aceso? Paulo. Lá vai Paulo catar graveto,
para manter o fogo aceso. O problema é que quem mantém o fogo aceso vira alvo do diabo. Quem mantém fogo aceso vira alvo da serpente. Porque tinha uma víbora, pastor, no meio do esqueleto, que picou a mão de Paulo, enquanto Paulo estava trabalhando para manter o fogo aceso. Quem sabe alguém está trabalhando para manter o fogo aceso e o diabo está se opondo. Está trabalhando para manter o fogo aceso, mas o diabo está tentando. Está trabalhando para manter o fogo aceso, mas a serpente quer picar a mão. E mão fala de trabalho, e já não quer mais trabalhar, já não quer mais evangelizar, já não quer mais fazer mais nada. É porque a serpente está picando a tua mão. Mas nessa noite essa serpente cai por terra em nome de Jesus. Paulo sacode no fogo e a serpente cai. Porque se tem uma coisa que a cobra não gosta, a serpente não gosta de fogo. Fogo. Tem fogo aí? Se tem uma coisa que a serpente não gosta de fogo. Aí os bárbaros começaram a olhar assim e dizer: ih, rapaz, seu homicida. Olha lá, a justiça não deixa de viver. Porque quem não faz nada só fica olhando, apontando quem está trabalhando, fica criticando. Olha lá, isso aí é assim, quer se aparecer. Eu vou entregar tudo, irmão. Quer puxar saco do pastor, quer se aparecer. Aleluia. Quem não faz nada assim é um crítico. É um crítico. E aí ele tem duas características. Eles ficaram olhando assim, Paulo inchar e cair morto de repente. Vamos ver se ele vai inchar, porque a víbora, meu irmão, tinha um veneno terrível. Alguns acreditam que uma picada de víbora já produzia cegueira na hora. Vamos ver se ele vai inchar. Mas quem tem o Espírito de Deus não incha. Agora quem está trabalhando para manter o fogo aceso não é inchado. Pode ver, quem está trabalhando não é inchado. Não se incha. Aleluia. Não vai inchar porque está trabalhando para manter o fogo aceso. É crente braseiro. O altar vai continuar fumegando. O altar vai continuar queimando. Vamos ver se ele vai cair morto de repente. Tem gente que acha que a gente vai cair morto de repente. Quantos caíram morto de repente? Pastor Zosman, quantos o senhor conheceu na caminhada de fé que estava aqui dentro? E quando vê cadeia, caiu morto de repente? Quantos que estão aí e de repente, cadê o fulano? Já foi. Caiu morto de repente, porque a víbora picou. Ele não tinha o antídoto nas veias, mas quem tem, aleluia, o antídoto do sangue do Cordeiro nas veias, não cai morto de repente. Talvez a víbora está picando e está vindo com tudo. Tu não vai morrer de repente não, porque o antídoto está aqui nessa noite. O antídoto para a picada da serpente está aqui nessa noite. Está aqui. Uracantoremada setoriminácia. Duribicamandoreva sebria. Deixa o fogo pegar, queima. Queira Brasil, deixa o fogo acender. Deixa o fogo te pegar nessa noite. Brasil de Deus, nós canta contigo. Brasileiros. Mas tem outro utensílio que Deus deu para o sacerdote trabalhar, que é a bacia. Para que servia a bacia? A bacia servia para que quando o sangue escorria, era colocado na bacia aquele sangue, para não atrair moscas, porque onde tem muito sangue tem mosca. O sangue do sacrifício caía e dava o sacerdote com a bacia. Que Deus levante crente com bacia nessa última hora. Por que, pregador? Para levar o sangue da nova aliança, para levar o sangue, aleluia, do sacrifício, para levar o sangue do Cordeiro sacrificado. Que Deus levante crente com bacia, para levar o sangue que liberta, o sangue que purifica, o sangue que nos lava de todo o pecado. Aleluia.
Deus levante crente com bacia. Quem tem a bacia prega. Quem tem a bacia do sangue, aleluia. Oh, glória a Deus que dá bacia para muito crente aqui. Que tem medo de partilhar a fé, se sente constrangido. O que eu vou falar? O que eu vou dizer? Se tem bacia, não tem problema. Fala que o sangue, há poder no sangue. Oh, o diabo bem sabe que há poder no sangue de Jesus. O diabo bem conhece que há poder no sangue. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim. Oh, confia no Cristo da cruz. O diabo bem sabe do poder desse sangue. Esse sangue me salvou. Esse sangue me lavou. Eu quero contar rapidinho como é que foi minha conversão, que já vou passar pro cara. Rapidinho. Eu era um adolescente já de 14 anos. E todo dia na escola eu fugia para, quando dava intervalo, eu ia para um lugar onde tinha uma biblioteca e tinha um monte de revistas em quadrinhos. E eu passava o intervalo todo lendo aquelas revistas em quadrinhos. Gostava de quadrinhos. Muitos adolescentes gostam. Mas um dia, assim como quem não quer nada, eu fui e olhando naquele monte de gibi assim, eu olhei, tinha um livro de capa preta no meio. E eu olhei, peguei aquele livro, que isso é o gibi. Quando eu olhei, era uma Bíblia. Deus sabe como pegar a gente, meu irmão. E quando curiosidade de jovem, de adolescente, saindo da adolescência, quando eu olhei na contracapa daquela Bíblia, tinha uma mensagem para mim. Dizia assim: Carlos Alberto, esse livro fechado é um livro comum, mas aberto é a boca de Deus para o contigo. Deus tem um plano na tua vida. Clair, Brasília, 1984. Eu olhei aquilo, mas como é que pode? Pessoa que me conhece, sabe o meu nome. A gente está aqui em 95, lá em 84 ela escreveu uma mensagem para mim. É que Deus te conhece antes de tu nascer, antes de tu vir ao mundo, quando tu era um embrião. Deus te conhece, Deus te conhece. Eu levei aquela Bíblia para casa e comecei a ler. Que negócio é esse? Quando eu comecei a ler os evangelhos, eu disse: eu quero esse Jesus. Comecei a ir para a igreja em 95, num culto de domingo como esse. Fez o apelo: quem quer receber Jesus? Eu com 13, 14 eu levantei a mão e disse: eu quero Jesus. Porque o poder do sangue me alcançou. Porque alguém que tinha bacia com sangue escreveu uma mensagem em 84 para mim ver lá em 95, porque ele nos conhece. Há poder do sangue sobre a tua vida. Nossa. Aí a gente chega no garfo. Eu vou encerrar. Chegando no garfo. O garfo era usado para quê, meus irmãos? O garfo era nada mais ou nada menos usado para mover o sacrifício em cima do altar de holocausto, ou mover para cima do altar do holocausto. Sabe o que eu aprendo aqui? Todos nós ganhamos um garfo. E tem gente que acha que Deus é que tem que mover a gente toda para oração, para o jejum, para a leitura da Bíblia. Não! Toda hora a gente tem que pegar o garfo e espetar na carne. Vai orar mais. Vai para o altar do holocausto da oração. Vai para o altar do holocausto do jejum. Vai para o altar da Bíblia. Tu tem que orar mais. Tu tem que se consagrar mais. Tu tem que jejuar mais.
sacrifício da oração. Sabe por quê, meu irmão? Aqui o sacrifício não é morto, que nem aqui é vivo. Romanos 12:1, Paulo escreveu assim: conjuro-vos pelo amor de Deus. Mas Paulo está dizendo, por favor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o sacrifício não é morto, aqui é vivo. Mas todo dia tem que pegar o garfo e gravar. Vai para o céu, vai para o jejum, vai ler a Bíblia. Deus não precisa estar mandando toda hora. Eu tenho que ir. Tem gente que Deus quer que Deus pegue ele no colo assim, diz: ai meu filho, vai ler a Bíblia, vai orar, vai dar uma chupetinha para ele, dá uma mão nele. Não! Deus não quer um jardim de infância, Deus quer um exército. Vai para a oração, vai para o jejum. A carne não quer, carne é carne. Paulo diz que a carne não está sujeita à lei de Deus, a carne não quer nada com Deus. Eu tenho que gravar nelas. Vai orar, vai buscar, vai chorar na presença de Deus. Deixa eu ver quem tem garfo. Quem tem garfo? Pura séria. Não precisa, Deus está mandando tu orar. Pega o garfo e crava, diz: crava no sacrifício vivo e vai para o altar do holocausto, que é a oração, que é o jejum. Aleluia, que é a Bíblia. Oh glória. Mas qual é o problema do garfo de Ofni e Finéias? Que eles estão fazendo tudo errado. Nada do que a gente leu aqui no capítulo 2 estava previsto no sacrifício levítico. Não era assim que se fazia. A gordura era de Deus, eles queriam gordura para eles. O garfo não era para meter e levar nada para eles, porque já tinha no Levítico, que era do sacerdote. A parte do sacerdote já estava escrita. Mas eles pegavam o moço e falaram: pega o garfo, que é um material santo, e mete lá na marmita, mete na caldeira, e força eles a dar para nós o que eles não querem. Oh Deus e Pai, tem gente que está pegando o garfo, em vez de espetar na própria carne, quer espetar no outro, quer espetar na vida do outro. Eu vou falar que é cuidar da vida do outro. Deus não te deu o garfo para ficar espetando na vida do outro, para ficar falando mal do pastor, mal do obreiro, mal. Gente que chega aqui, esse culto está assim, esse culto está assado. Parece que o culto é para ele, o culto não é para mim, o culto não é para ti, o culto é para ele. A igreja é dele, a unção é dele, o poder é dele, tudo é dele. Pura séria. Tem o garfo, vive metendo o garfo onde não é chamado. Meu irmãozinho, em vez de ajudar, em vez de enfiar o garfo neles, vai para a oração, vai para o jejum, vai, tem que orar. O irmão aqui, o segundo tem que orar mais, e mete o garfo. O diácono aqui tem que orar mais, e mete o garfo no irmão. Ele não para de meter o garfo onde tu não é chamado. O garfo cada um tem, vai meter ensinando para orar. Aí pega esse garfo e bota na tua vida. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler mais a Bíblia. Eles faziam o pior. Eles pegavam e terceirizavam o garfo. Porque não tem no Levítico, na lei de Moisés, para dar o garfo para alguém. Era o sacerdote que ajeitava, garfeava a carne e botava para o sacrifício, mexia em cima do altar do local sacrifício. Eles pegavam, se escondiam atrás do servo, vai lá jovem, e manda eles dar para nós o que a gente quer. Estavam pecando. Meu Deus. Tem gente que quer terceirizar, terceiriza o pecado. Fala assim: Jesus, eu pequei, mas a culpa é do irmão.
Eu pequei, mas a culpa é da minha esposa. Eu pequei, mas a culpa é do pastor. Tem gente que bota, faz as coisas, não pede orientação, não pede conselho para o pastor, faz, dá tudo errado, e a culpa é de quem? Do pastor. Meu Deus. Aleluia. Não terceiriza o garfo. O garfo Deus deu um para cada um, um para cada um. Um para cada um. Eu não uso o garfo do meu irmão, ele não usa o meu. O meu garfo é meu, o garfo dele é dele. E eu tenho que espetar em mim e dizer, vai orar, vai buscar, vai te converter mais. Para de fazer fofoca, para de mentir, para de fazer o que é errado. Aleluia, o garfo é para isso. O garfo é para me incomodar a minha carne. Oh glória, não terceiriza. Quem terceirizou o pecado e se deu mal? Adão. Deus chegou no jardim para tratar o assunto. E aí, Adão, cadê tu, Adão? Você não está aqui. O que aconteceu contigo, Adão? Estou nu, a gente estava com nu, estava com vergonha. Quem te mostrou que tu estava nu? A mulher que tu me deu. Mas se a gente pecar e assumir a culpa e dizer assim, eu pequei mesmo porque eu quis, eu fiz, eu dei lugar, eu dei lugar para a minha carne, você vai ser perdoado muito mais rápido. Você vai ser perdoado muito mais rápido. Porque o advogado está aqui nessa noite. 1 João 2,1 diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Temos um advogado, ele está aqui. Atende 24 horas. O gabinete desse advogado não fecha nunca. Ele está aqui nessa noite. Se coloca em pé. Se coloca em pé, se coloca em pé. Mas o garfo de Ofni e Fineias era terceirizado. Não terceiriza. Hoje nessa noite, se você pecou, quem que não pecou? Quem que não cometeu pecado? Todos nós pecamos, meus irmãos. Para o inferno não vai quem pecou, porque todo mundo pecou. Para o inferno só vai quem nunca se arrependeu. Nessa noite nós vamos orar juntos. Quem que quer ser braseiro, mais braseiro? Se essa palavra que falou contigo, vem à frente. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Tem alguém para Jesus aqui que recebeu Jesus como Salvador hoje é o dia? Quer reconciliar com Deus? Hoje é o dia. Aleluia, aleluia. Hoje é o dia da reconciliação. Oh pregador, eu estou assim, eu estou assado, não tem problema, vem à frente. Oh, eu preciso orar mais, eu também preciso, quem não precisa? Eu preciso jejuar mais. Oh, eu preciso usar meu garfo. Ai, cravar na minha cara e mandar orar. Então hoje Deus vai afiar o teu garfo. E você vai orar mais. Você vai jejuar mais. Você vai buscar mais. Vem à frente. Pregador, eu estou só na cinza. Então vem. Vem que hoje Deus não quer te jogar fora não. Quem está na cinza também vai ser guardado. Quem está na cinza também tinha utilidade. Pregador, eu estou na cinza, não te preocupa. Hoje aqui tem gente com barra. Hoje o Espírito Santo está aqui. Ele vai carregar a tua cinza. As irmãs vão louvar o Senhor. E nós vamos orar por noite. Feche os teus olhos, dê a mão para o irmão que está do teu lado. Exala ela bassuria. Aqui que está na cinza. Tem gente que está aqui só na cinza. Está na cinza. O fogo apagou. Mas hoje está aqui o sacerdote, o sumo sacerdote. Não te preocupa, hoje o Espírito Santo está aqui.
chegou agora.